Agora, até falando dessa questão mental, Copa do Mundo está aí recente, né? Afinal de contas, não dá para esquecer tudo o que aconteceu. E eu tenho a falsa impressão, Wellington, me corrija se eu estiver errado e, claro, dê a sua opinião, mas o Brasil, acho que faltou uma questão psicológica, porque no momento ali que estava com praticamente o jogo ganho, vocês lembram, todos nós lembramos do que aconteceu. Eu vou mais além, não foi só de agora, não. Acho que falta já um tempo já. Também. Mas- E você acha que talvez se não tivesse um trabalho diferente ali... Agora, é claro, é difícil, não estou querendo te colocar aqui numa sinuca de bico, mas de quem que é a responsabilidade? É do treinador, é do atleta que está ali? Porque, meu, deu tudo errado, deu ruim ali em 3 minutos, Wellington. A responsabilidade, ela precisa ser do atleta. Mas cada um que está envolvido no processo precisa encontrar a sua responsabilidade. Tem que assumir Tem também. que assumir sua responsabilidade. E o que é que acontece? Ninguém assume sua responsabilidade. Enquanto ninguém assume a responsabilidade, as pessoas vão tentar cobrar essa resposta. Aí cada um cobra de um jeito. E é por isso que gera toda a polêmica. Mas, ao mesmo tempo, o atleta ele precisa entender que ele é uma imagem, ele é uma marca e ele é pago por isso, por representar uma imagem. O salário do atleta é composto por salário e pela imagem, né? E pelo direito de arena, que quem banca tudo isso são os torcedores, são os consumidores. E eles querem a resposta. Quando o atleta não vai, quando os líderes não vão dar a resposta, e aí? Você fica com o que você quiser na cabeça. Então, a conta ela não fecha. O atleta ele se desvaloriza muito quando ele não vai. Só que muitas vezes é o seguinte, cara. Dane-se. Não estou nem aí. Eu não tenho que dar satisfação. Mas tem. Tem, porque todo atleta ele representa uma missão. Perfeito. Todo atleta ele precisa ter um objetivo. Tem uma frase do... Eu não quero falar errado, mas é... Roosevelt. Foi um presidente americano. Né? E ele fala sobre o homem na arena. A gente precisa entender o seguinte: o homem na arena é aquele que, mesmo. É aquele com o rosto sujo de terra. É aquele que sangra. É aquele que vai lá, mostra suas imperfeições, mas com um objetivo motivado por uma glória. Ele precisa ter coragem de ser imperfeito. O atleta ele precisa ter coragem de ser imperfeito. Mas ele também é aquele que tem a coragem de, na hora que precisa pegar uma lança e derrotar o inimigo com força, ele é aquele cara que não mede forças. Essa é a figura que o atleta traz pra gente, aquele que vai conquistar. E se a gente fala que um vai conquistar, o outro vai ter que ser conquistado. O esporte é isso, é sobre ganhar e perder. É 11 contra 11. Ou 1 contra 1, Sim, sim. né? Ou eu contra mim mesmo, alguém está jogando contra mim. Alguém está em campo, está dividindo essa responsabilidade entre viver a glória e o fracasso. E eu preciso vencer. E esse jogo começa aqui na mente. Esse jogo começa com objetivos muito claros para mim. Por que eu estou ali? Eu me lembro do Neymar quando jogou as Olimpíadas e que para ele era muito importante. Fizeram uma pergunta para ele: Neymar, para quem que você quer ganhar essas Olimpíadas? Tinha acabado de tomar 7 lá da Alemanha, ainda estava machucado. E ele disse o seguinte: meu pai e meu filho estão ali na arquibancada e eu quero que meu filho um dia diga: meu pai foi campeão olímpico. Ele tinha uma motivação. Não precisa ser a mesma sua, não precisa ser a mesma sua, eu preciso ter uma motivação. Então, eu não consigo entender que um atleta vai para a Copa do Mundo somente pelo prêmio ou só para jogar a Copa do Mundo. Ele tem que ir com a missão. E ele precisa ficar muito chateado quando essa missão não acontece. E como é um esporte coletivo, a minha missão ela tem que ser tão importante que precisa ser clara para todo mundo. Eu não aceito que você desdenhe da minha missão. É como se a sua missão dependesse do outro também, né? E eu quero conhecer a sua. Por quê? Porque como a minha missão é grande, eu não aceito que a sua seja pequena, eu vou motivar você. E isso que faz o grupo, o senso de grupo. O senso de propósito. E um cara que vai jogar para uma seleção, ele representa uma nação. Ele representa o sofrimento, os anseios, as expectativas. Claro, a gente não entra em campo, a gente tem nossas limitações, a gente vai chamar aquele cara de burro, mesmo sabendo que ele é craque. Faz parte do torcedor, da figura do entretenimento. Mas o atleta, ele precisa lidar com tudo isso. Ele Precisa precisa estar preparado para isso também. preparado para isso. Porque isso pode acontecer em algum momento. Ele não vai ganhar tudo. Em algum momento, e isso se denuncia, cara.
quando você vai analisar o futebol, é muito fácil a gente falar depois que aconteceu, mas você vai ver que isso denuncia. Quando o Brasil joga contra Camarões, o Brasil ele é favorito contra Camarões. E ele, mesmo com o time em reserva, ele é favorito e ele tem condições de fazer o gol. Atacou o tempo inteiro. O futebol é bola na rede. O ponto conta ali. Aham. Não é quantas vezes você toca na bola, não é se você domina. Então, o Brasil não soube entrar, ferir o adversário. Você fede fazendo gol. Mas os caras, em uma oportunidade, foi lá e feriu a gente. E comemorou. E a gente aceitou aquilo. Ah, não valia nada. Cara, tem que valer. Tem que valer algo. A felicidade foi tão grande do atleta que fez o gol, que eu não me lembro o nome do Camarões. Abubakar. Eu acho que ele foi expulso. Foi, porque ele tirou a camisa e era o segundo amarelo. Você acabou de falar. A felicidade, aquele momento... Motivado por uma glória. Motivado por uma glória. Então, o jogador brasileiro, a gente sabe que tem esses caras que estão motivados, tem outros que não estão tanto motivados e tem outros que estão despreparados. E aí, o que acontece? Quando chega o jogo que está valendo, a gente está jogando contra a seleção, mentalidade de guerra, irmão. Croácia. Croácia, o cara, se você for ver onde é a Croácia, os caras estão ali entre bombas, meu amigo. O negócio tá pegando ali, o negócio não é brincadeira, não. Tenho amigos missionários que estão na Croácia e não é fácil. Então, o cara já sabe que ele já nasce numa zona de desconforto, ele não consegue jogar no país dele, ele tem que ir para fora, mas a mentalidade, quando você joga por um país, você joga por uma causa e por uma visão. Por uma visão. Então, eles não iam desistir à toa. Eu e você sabíamos disso. Mas quem mais tem que saber é o atleta. O atleta só comemora a vitória quando ele derrota o adversário. Não é verdade? Sim. Então, se a gente foi lá, foi competente para fazer um gol, a gente também precisa ser competente para não tomar o gol. E para isso existem várias informações, vários treinamentos, existem os especialistas que vão dizer que deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. O que é que eu vou observar? Na parte mental. Tá? Na parte mental. Não vou falar da parte técnica, da parte tática. Parte mental. O atleta, ele não pode entrar no estado emocional do jogo. Ele não, o banco de reserva não pode entrar no estado emocional do jogo. Ele não é o torcedor. Ele é alguém que tem uma missão. Ele é alguém que precisa entender quais são as fragilidades do inimigo. Quando eu não entendo quais são as fragilidades do inimigo, eu também não valorizo as minhas fragilidades. E pode ser... Cara, mentalidade de guerra, irmão. Eu tenho mas eu tenho que acertar o alvo. Quando você vê o cara lutando boxe, a gente aprendeu isso, claro que é em filme, mas você vê nas lutas aí de MMA. O Rocky Balboa, ele tomava porrada, meu irmão. De tudo que é lado. Tudo quanto é lado. Se preparava cada vez mais. E ele dizia o seguinte: a vida vai bater e vai botar você no chão, mas é você que vai decidir se você fica lá ou não. Então, muitas vezes a gente viu o José Aldo saindo espancado de uma luta, mas ele só queria que o cara mostrasse onde era a fragilidade. Às vezes era um cansaço, às vezes era uma técnica que o cara não tinha, mas ele pegava a fraqueza do cara, porque a sua fraqueza é a sua ameaça. E qual era a fraqueza do Brasil? Emocional. Por quê? Fiz agora vou fazer mais. Porque não dá para entender o comportamento. Aí vamos agora para a liderança, que são as pessoas que estão ali, que estão vendo o jogo de forma macro. O jogador, ele se envolve, cara. Não dá para dizer que não se envolve. São brasileiros, a gente é emocional. Sim, muito. Né? E a gente tem jogador que gosta de botar o pé na bola, de fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente viu os caras focados, irmão. Os caras jogavam por uma bola. Todos nós sabíamos que era por uma bola. Por uma bola. Todos nós sabíamos. Por uma bola, por um erro, por alguma coisa. Vou apanhar, vou sofrer. Estou esperando a oportunidade. Mas nós sabíamos. Mas quando eu pegar a oportunidade, eu preciso bater forte. Preciso bater forte porque o inimigo não pode levantar. E bateu forte, velho. Pegou a gente lá de surpresa. Mas assim, quem são os profissionais que estão ali? São os melhores, cara. Pessoas que já viveram aquilo ali. E quando você olha o comportamento dessas pessoas, travada, parada, paralisada. Ou seja, o ambiente se mostrou de uma forma que eles pareciam que nunca viram. Desculpa te interromper, mas depois do programa, a gente fez um programa depois desse jogo, que eu achei muito estranho, que nem agora você está falando ali do banco, dos comandantes, quando acabou e vai para os pênaltis. Todo mundo ali estático, parado. O Tite, que era o comandante maior, não falando com ninguém, tipo como se tivesse tomado um soco numa luta de boxe e estava ali desnorteado nas cordas, quando mais precisava dele
emocionalmente, mentalmente. Claro. Agora, Motivacionalmente, eu queria pronto, dizer. todas essas áreas. Mas vamos lá. Se esperava isso da liderança, porque sempre vai se esperar do líder uma frase, uma motivação, algo diferente. Não é verdade? Um Zagallo da vida. O Zagallo da vida. O próprio Parreira, quando ele disse que olha para Romário e fala assim, Romário já fala assim, eu vou bater. Não, vai. Sabe? Então, você precisa estar atento para esses detalhes. E eu acredito que tinha profissionais ali preparados para aquilo ali. Só que quando o torcedor, quando as pessoas começam a perceber isso, fala assim, cara, o cara ficou paralisado. É porque também tinha uma expectativa. Porque se ele está ali, é ele que tem que resolver o problema. Sim. Claro que a gente está vendo também na figura do observador. Você não sabe o que é que o cara está pensando. Mas você está analisando o comportamento. A pessoa não precisa falar para dizer o que é que ela pensa. A gente faz uma leitura corporal e aquilo ali passa a fazer sentido. Então você fica ali. Tá, Tite, se você não ficou paralisado, então era o que aquilo ali? Me explica. E ninguém te explica, ninguém te fala nada. Uhum. Então ele aceita a culpa. A gente tem um ditado nosso que quem cala consente. Perfeito. Exato. Então ele consentiu, mas ele é ser humano. E ele precisa entender que ali foi a limitação dele e talvez ali naquele momento seja o grande crescimento dele. Mas a gente precisa falar do nosso fracasso. Ter coragem para falar do fracasso. Isso é nobreza. O atleta, ele também fracassa. O atleta também erra. O atleta também falha. Mas o atleta não desiste. O atleta, ele está sempre aprendendo. E digo que não é Essa só é a o ideia. atleta, é o ser humano. Mas o que me chama a atenção é justamente disso que você está falando, Wellington. É que eu acho que assim, a decepção é tão grande e o trabalho mental do jogador brasileiro, talvez, não vou generalizar aqui, mas enfim, é falho nisso. Por isso que, né, você com o teu trabalho é o que vai melhorar demais essa questão. Mas os caras saem, numa derrota tão grande que parece que acabou o mundo. Aí eu digo para você, cara, os caras também não deram o melhor deles ali. Não é verdade? Não são atletas? Ok, é uma decepção. Mas os caras não estão... Dá a impressão que não existe um preparo. E, claro, da minha parte é mais fácil falar sobre isso e tecer essas críticas. Mas eu vejo que a comissão técnica da seleção brasileira, por exemplo, não tinha ninguém ali. Você tinha o treinador, mas quem é que fazia aqui esse trabalho mental? Você lembra do diálogo interno que a gente falou aqui? Naquele momento, o atleta ele não está só escutando a valha da torcida. Ele também está se valhando. Quer dizer, ele está se culpando, Ele né? também está se culpando. Ele também está tendo os seus conflitos. E a gente precisa falar, porque são seres humanos. Mas lembra quando eu comecei aqui, a gente falou o seguinte, o atleta é aquele que dedica a mente e o corpo a uma missão, a um esporte. Esse é o conceito de atleta, tá? Então, a preparação não é algo importante, é fundamental. Não dá para o pessoal... Eu preciso entender que eles estão ali no auge da performance técnica, física, tática e mental. Então, quando eu vejo a seleção brasileira ela rejeitar o trabalho do psicólogo, trabalho mental, quando o Tite ele chega e diz assim, ó, não, esse trabalho eu já faço, aí ele tem que assumir a responsabilidade. Porque se ele é o cara que quer também ser o cara que tem a responsabilidade mental da equipe, ele falhou. Porque ele também teve as confusões dele. Ele não foi lá até agora para a imprensa para dizer qual foi o trabalho que ele fez e qual foi o momento que ele errou. Não fez. Sabe o que acontece? É que lembra que eu falei daquela torcida? Às vezes dá certo. Às vezes você não faz nada. O talento brasileiro é algo tão assim, natural que o cara faz uma jogada individual. O gol de Neymar foi um golaço. Perfeito, nossa. né? Faz uma jogada e dá um gol. Cara, quem é que naquele momento não vai vibrar? Vixe. E a gente imagina que vai ser outro. Então, o Tite precisa falar disso, porque para educar essa nova geração. Tá entendendo? Então, mas eu quero dizer para você o seguinte, Ronaldo e Joaquim. Todos eles têm um treinador mental com eles. Todos. Todos os atletas que estão na seleção, do atleta de alto nível, ele tem pelo menos 4 profissionais caminhando com eles. Quais seriam esses 4 profissionais? Boa pergunta. Primeiro profissional, ele vai ter um assessor de imprensa. Ou você acredita que aquelas mensagens no Instagram que cada um colocou foi eles mesmos que chegou lá e escreveu? Humanamente impossível. Tá? E talvez a grande maioria esmagadora ela concorde. Sim. Todo profissional ele precisa ter um nutricionista. Porque... Todo profissional. Por quê?
A casa de jogador de futebol, principalmente desse nível, é muito cheia. Tem muita gente. E o menino, o filho dele, quer comer batata frita, hambúrguer. Ele que tem que ter a consciência de que aquilo ali não é bom. Tá? Então ele precisa ter alguém para poder cuidar da alimentação dele, porque nós já estamos em um nível de formação e sabemos que a alimentação ela é fundamental. O treino ele é composto pelas atividades, pelos estímulos, pelo descanso e pela alimentação. O treino físico. Não estamos falando nem da qualidade mental ainda. Então, é fundamental. Na verdade, assim, ó, não tem mais como você fugir desse profissional. Tá? Então, ele tem que ter. E seus convidados não querem comer comida de nutricionista, né, cara? Você já sabe como é que é. E o terceiro profissional que todos eles têm é um fisioterapeuta. Sabe por quê? Porque eles precisam saber da possibilidade de lesão antes do clube. E eles precisam se recuperar primeiro também. Quando ele fica só com o fisiologista do clube, o fisioterapeuta do clube, o cara está em um departamento que ele tem que atender outros profissionais. E quando ele tem um exclusivo para ele, muitos atletas, cara, na casa dele já tem um centro de reabilitação. Perfeito. Porque o jogador precisa, o desgaste é muito grande, lembra? Não dá para Romário falar o que ele falava e jogar no futebol de hoje. Não dá. Não dá. Tá? Ele sabe que não dá, mas ele é um personagem. Hoje ele é um personagem, mas quando ele dava orgulho, porque ele dizia que ia fazer, chegava lá e resolvia o problema. E fazia mesmo. O outro profissional, O o quarto profissional, todos eles têm um treinador mental. Se ele tem se o cara quer se intitular como um psicólogo do esporte, pode ter certeza que também ele utiliza a metodologia do coach. Tá? Então não precisa ser coach. Um treinador mental não precisa ser coach. Coach é uma metodologia, tá? Então ele é um treinador mental, ele é psicólogo, estuda a psicologia do esporte, ele está sempre estudando e entender do ser humano e esse profissional precisa caminhar. Todos eles têm. Só que o que eu observo é que muitos deles têm profissionais que não é do futebol. E isso é alarmante, porque o futebol ele é um esporte diferente. Né? Ele mexe com essa paixão nacional, ele é envolvido socialmente. Mas vamos lá, eu não quero nem entrar nesse mérito do cara não ter um profissional do futebol, coach, mental coach, para poder trabalhar. Mas por que acontece isso? Porque eles precisam desses profissionais. A metodologia do coach é a seguinte: você é bom, eu preciso fazer de você melhor ainda. Ele precisa chegar ali, um coach ia trabalhar com ele metas claras, objetivos claros. E esses objetivos claros, ele tem indicadores. Então, os atletas chegariam ali no auge da sua performance. Poderia errar, poderia, porque são seres humanos, mas chegaria no auge da sua performance. Porque a metodologia é para isso. Eu quero ser melhor e eu vou fazer. Não tem dúvida. Lembra do diálogo interno? Uhum. Neutralizo um para poder focar no outro. Beleza. Ele elimina as distrações, porque o princípio do coach é o seguinte. Potencial, todo mundo tem. Mas potencial, menos interferência. Quanto menos interferência, mais o seu potencial evolui, mais as pessoas enxergam como performance. Esse é o código, o DNA do coach. Tira as interferências, foca no potencial, as pessoas vão ver sua performance. Beleza? Agora, o que é que eles querem? Eles querem alguém para escutar ele. A vida desses caras não é fácil. Não é fácil. Não é. É o sobrinho que está dando problema, é o tio, é o cunhado, é o filho, é muita coisa acontecendo e ele precisa de alguém Lado só pra, externo, né? ele precisa de alguém só para escutar ele. E é sabedoria ele buscar um profissional para poder ele conversar, para poder escutar. Por que, Wellington? Porque é o seguinte, quando ele não tem esse profissional, com quem é que ele vai se consultar? Com o amigo, com o pai? Quando você se consulta com uma pessoa que não é um especialista, você vai ter uma opinião. E muitas vezes a opinião ela é desinteressada, porque o cara não está vivendo aquilo ali. Não sabe nem o que está falando. Sem embasamento nenhum. Acha que está ajudando, mas está atrapalhando. Então, antigamente, acontecia essas figuras, né? Esses gurus esses amigos que contavam algumas coisas. Beleza, você precisa ter esse amigo para falar bobagem, para brincar, para dar extravasada, beleza. Tem hora pra tudo. Mas às vezes o negócio é muito sério pro cara, velho. E aí você vai contar para um amigo, ele vai rir de sua cara. Se você não tem uma esposa equilibrada, ela também pode pegar daquele problema e desdenhar, porque aquele problema, aquilo que se tornou um problema, talvez não seja aquilo que está acontecendo ali, é algo que já vem enraizado, já vem acontecendo. E muitas vezes do conflito social, conflito pai e mãe, conflito com suas lideranças, porque
as figuras de intimidade e as figuras de autoridade nas nossas vidas, elas colocam crenças em nós. Então, o garoto, tem muito atleta que chega ali naquele ponto de Copa do Mundo, mas ele não se considera o seguinte, eu mereço. Sabe? Você não sabe qual foi a caminhada de cada um. Então, tem questão de merecimento, tem muito trabalho que pode ser feito. Não, o psicólogo ele é preparado para isso. Um profissional da área mental, ele precisa ser preparado. Se eu não entendo, é igual o médico, né? Se eu não entendo de mão, eu vou indicar para o cara da mão. Sim, cada um Existem vários profissionais. tem a sua Mas área. muitas vezes eles procuram o cara fora da área do futebol porque ele, na verdade, ele só quer ser escutado. Ele quer contar a sua dor, sabe? Você já viu aquela história que a gente minimiza a dor quando a gente começa a falar dela, né? Perfeito. Faz sentido. E é isso aí.